Bom dia a todos os colegas, participantes. Seguimos agora aqui no terceiro painel do 4º CONACOM, que é o Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, e também do 2º Seminário Internacional da Audit-TCU e da ANPR. Temos agora o painel 3, Padrões Internacionais de Responsabilização Empresarial. O evento é composto de vários debates relativos à temática do combate à corrupção, em homenagem à Semana Internacional do Combate à Corrupção. O painel que eu tenho a honra de moderar agora diz respeito a esses temas de padrões internacionais para a responsabilização empresarial. E contaremos hoje, temos a honra de contar com os seguintes panelistas. Primeiro, Mr. Christopher Sestaro, chefe da unidade FCPA, da seção de fraude, da divisão criminal do Departamento de Justiça americano, DOJ. Dr. Eduardo Pazinato, advogado e consultor do Escritório da ONU sobre Drogas e Crimes, UNODC, doutorando em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dr. Nivaldo Dias Filho, engenheiro civil, auditor federal de controle externo do TCU, ex-perito da Polícia Federal e vice-presidente da Audit-TCU, que atua comigo na secretaria do TCU. Dr. Marcelo Ribeiro de Oliveira, procurador da República, secretário adjunto de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República, doutorando em Direito pela Universidade de Lisboa e mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília, a UNB. Eu serei o moderador, sou Rafael de Bello, auditor federal de controle externo do TCU, atualmente secretário de Operações Especiais em Infraestrutura, que é a unidade que cuida dos processos relacionados à Lava Jato. Algumas orientações iniciais aos painelistas: cada painel será dividido em 3 blocos de 30 minutos. Nos 2 primeiros blocos, cada convidado terá 7 minutos para as suas considerações. Temos painel com 4 convidados. Caso o painelista tenha algum interesse, pode fazer uso de apresentação PowerPoint. No terceiro e último bloco, os 20 minutos iniciais são destinados a breves respostas às questões formuladas pelo mediador, por mim, e pelos internautas que participarão no chat ao vivo do canal da NTC Brasil e TV ANPR no YouTube, que farão a transmissão ao vivo. Os 10 minutos finais são destinados às considerações dos 4 painelistas. Temos também, pedimos que os painelistas acompanhem pela plataforma Zoom e não pelo YouTube, há um delay aí, e eu farei o controle de tempo como moderador. Antes dos painelistas iniciarem suas exposições, me permito trazer alguns elementos introdutórios para situar o espectador deste evento. Historicamente, a corrupção sempre foi tratada como um ilícito no âmbito penal, em que apenas as pessoas físicas poderiam ser responsabilizadas, ainda que tivessem ligação com uma empresa, por exemplo. Essa abordagem começou a apresentar algumas limitações, o que levou os Estados Unidos da América a começar uma nova forma de prevenir, detectar e punir a corrupção materializada no Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, de 1977. Essa lei inovadora tornou ilícito o pagamento de vantagem indevida por parte de pessoas físicas e jurídicas e inaugurou a ideia de responsabilizar pessoas jurídicas em razão de condutas de natureza corruptiva. Esse novo formato trouxe alguns avanços, o que levou à sua adoção em convenções internacionais sobre o combate à corrupção, com destaque para a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, também denominada Convenção de Mérida, assinada pelo Brasil em 2003 e internalizada no ordenamento jurídico brasileiro em 2006. O Poder Executivo Federal, em obediência a essa convenção, propôs ao Poder Legislativo uma nova lei que trouxesse essa inovação também para o direito brasileiro. Essa proposta foi aprovada no Congresso Nacional em 2013, em meio a manifestações populares que eclodiram no país naquele momento, que seria a Copa das Confederações, Copa da FIFA. Surgiu, então, a denominada Lei Anticorrupção Empresarial, Lei 12846 de 2013. A lei previu um modelo de responsabilização objetiva da pessoa jurídica sobre os atos lesivos contra a administração pública. Também essa lei inovou ao importar da seara do combate a cartéis o Instituto do Acordo de Leniência como um mecanismo que pudesse incentivar o rompimento do pacto de silêncio que costuma rondar um esquema de corrupção, conforme estipula o chamado dilema do prisioneiro
da teoria econômica. Todo esse ferramental foi posto à disposição das instituições públicas brasileiras dentro de um esforço do país de ter um ambiente de negócios mais íntegro e transparente, principalmente transparente. Todavia, como quase tudo na vida, é preciso ter alguns cuidados e limites no manuseio desse ferramental. Para falar sobre o tema, temos aqui hoje especialistas no assunto, começando agora pelo Mr. Christopher Sestaro, como disse, chefe da unidade FCPA da seção de fraude da divisão criminal do Department of Justice, DOJ, dos Estados Unidos. Mr. Christopher Sestaro, você tem a palavra. The floor is yours. Good morning. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, pela essa apresentação. É um prazer poder falar com todos hoje. Primeiramente, eu gostaria de dizer que os pensamentos e opiniões que eu trouxe não são do Departamento de Justiça, são os meus próprios. Eu trabalho na unidade exatamente da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, chamamos de FCPA, na sigla em inglês, que é a nossa lei vulgarmente chamada de Lei de Suborno e contra o suborno. Nós temos duas provisões, tornando crime subornar para pagar, e também nós temos outras provisões dentro da FCPA, que as empresas que estejam listadas na Bolsa de Valores americana que têm que manter sistemas adequados de auditoria e controle adequados. Essas provisões foram implementadas inicialmente para que as empresas não criassem um caixa 2 ou outros fundos para fins não legais. Existe muita jurisdição já estabelecida na FCPA nos Estados Unidos. A FCPA se aplica a seguradoras, às empresas que estão operando na Bolsa de Valores, que fazem relatórios na CVM americana, Comissão de Valores Mobiliários, e também se aplica a todos, operacionais, pessoal da diretoria, outras empresas, e também se aplica às preocupações internas do país, domésticas, dos cidadãos americanos, empresas organizadas pelas leis dos Estados Unidos, assim também aos cidadãos americanos, outros cidadãos. E, por fim, a FCPA também se aplica a qualquer indivíduo que leve adiante um esquema de suborno iniciado ou terminado nos Estados Unidos. Por natureza, é uma lei do direito internacional, porque envolve o pagamento de suborno, propina para pessoas de outros países, em muitos casos, interações com até autoridades governamentais de outros países. Muitas vezes começamos a investigação como um caso doméstico de corrupção que acaba se tornando um caso internacional complexo e acontece muito nos Estados Unidos. Como procuradores, nós temos a felicidade de podermos trabalhar em paralelo com esses casos, com procuradores de outros vários países, e também são casos muito importantes. A corrupção destrói o tecido da sociedade, porque ela destrói a fé no Estado de Direito e ataca os cidadãos no ponto fulcral. A nossa luta contra a corrupção é o objetivo de melhorar o compliance com os cidadãos americanos, empresas internacionais, de maneira contundente. Então, só precisamos de alguns minutos para entenderem o trabalho que as autoridades brasileiras vêm fazendo. Eu quero congratular o governo brasileiro nos últimos 5 anos, especialmente os procuradores, a Polícia Federal Brasileira e todas as outras agências de repressão à corrupção, que vêm conseguindo desmantelar grandes casos de corrupção no país. Falando da minha própria experiência pessoal, eu diria, sem sombra de dúvida, que os procuradores brasileiros, as autoridades de repressão ao crime que vêm trabalhando na segurança pública nos últimos 5 anos, são as pessoas mais dedicadas e talentosas que já vi no mundo inteiro. Eu, pessoalmente, estou envolvido e tenho uma relação fantástica, e a unidade FCPA desenvolveu uma relação nos últimos 5 anos. As nossas resoluções iniciais já datam de 2016 e continuam até hoje. A unidade FCPA continua compartilhando casos, pistas, evidências de casos, e o ideal é que nós todos possamos trabalhar em paralelo junto com as autoridades brasileiras nesses casos terríveis de corrupção que assolam a todos. Casos significativos no Brasil foram resolvidos com repercussões nos Estados Unidos e no Brasil. O caso da Brascom, o caso da Offshore, da Tecni e outros casos também.
Essas resoluções corporativas que foram coordenadas com os Estados Unidos, com a nossa unidade do FCPA no Brasil também, resultaram em quê? Em bilhões de dólares sendo recuperados de empresas que estavam sendo corrompidas. Ao mesmo tempo, indivíduos, pessoas no Brasil e nos Estados Unidos foram culpabilizadas, presas por seu envolvimento nesses esquemas de corrupção. São casos significativos que têm impactos que vão além das fronteiras de Brasil e Estados Unidos. Nós temos exemplos excelentes disso. O resultado direto da investigação, da prisão, da condenação à corrupção foi desvelada e revelada em várias instâncias. Eu preciso dizer que nós temos que continuar trabalhando com as outras autoridades para honrar a nossa camisa que vestimos. Agradeço. Mr. Christopher, congratulations for your presentation. Thank you. Christopher, parabéns por sua introdução. Obrigado. Doutor Eduardo Pazinato, como dito, advogado consultor do Escritório da ONU sobre drogas e crimes, doutorado em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutor Eduardo, fique à vontade. Perfeito. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês e uma honra para o Escritório da ONU sobre Drogas e Crime participar deste técnico, profissional, rico debate com diferentes perspectivas em relação à proposição deste painel 3, que visa justamente discutir os padrões internacionais de punição das empresas. Seguindo a orientação do colega Rafael e da organização do evento, eu também vou me ater nesse primeiro bloco em apresentar uma perspectiva inicial de quem somos, né, quem é o Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, qual é seu mandato, e depois introduzirmos nesta parte inicial algumas reflexões, especialmente aquela que se relaciona com o chamado acordo de leniência no ordenamento jurídico brasileiro, previsto não com este significante, mas com esse significado, né, não com este nome, com essa nomenclatura, mas com a indução da estruturação de uma relação entre o setor público e o setor privado, com fins de aprimorar a qualidade da investigação e dos mecanismos probatórios em prol da responsabilização, como dito pelo Rafael, não só das pessoas físicas, mas também das pessoas jurídicas, agregando uma introdução e um ineditismo, eu diria, trazido pela chamada Lei de Compliance, ou Lei Anticorrupção, a 12846, e o conjunto de normas infralegais que se seguiram em diferentes instâncias, como na CGU, no próprio Ministério Público Federal e a AGU, em relação a esse tipo de instituto, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas. Então, o NODC está sediado em Viena, foi fundado em 1997, hoje se localiza em mais de 150 países. No caso brasileiro, nós estamos capilarizados em todas as unidades federativas dos 27 estados da Federação do Brasil, desde 2019, justamente buscando atender às complexidades de um país federativo, com uma organização trina, com União, estados e municípios, e com a dimensão continental que tem o Brasil. O NODC se organiza no sistema ONU a partir de um mandato que está lastreado nas convenções internacionais, especialmente em 3 convenções internacionais, dos quais o NODC é guardião. A Convenção sobre Drogas, a Convenção contra o Crime Organizado Transnacional, que é também chamada de Convenção de Palermo, ou a sigla em inglês UNTOC, e também a Convenção contra a Corrupção, já mencionada pelo colega Rafael, chamada também na sigla em inglês de UNCAC, né, ou Convenção de Mérida, onde ela foi firmada. Nós dialogamos diretamente com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, que busca justamente o fomento da paz, da justiça e de instituições eficazes. Instituições eficazes necessariamente são aquelas que estão em linha, né, estão em conformidade, em compliance com os regramentos internacionais e nacionais que regulam essa matéria. Como já mencionado pelo colega Christopher, evidentemente que a corrupção, ao corroer o entendimento e a própria percepção positiva do Estado de Direito, é também um obstáculo para o desenvolvimento humano.
trazendo algumas referências de evidências internacionais, o Fórum Econômico Mundial aponta que cerca de 2,6 trilhões de dólares são movimentados todos os anos pela corrupção. Esse é o custo global da corrupção no mundo, ou seja, 5% do PIB global. O Banco Mundial, por sua vez, um outro ponto de convergência com o trabalho desenvolvido pelos Estados Unidos, né, e pela fala do Christopher prévia à minha, é justamente a movimentação de suborno, né, do pagamento de suborno por empresas e indivíduos. Segundo o Banco Mundial, a estimativa é que esse montante faria o universo de mais de 1 trilhão de dólares todos os anos. E além do impacto quantitativo na dinâmica econômica, social, política e cultural, né, de um país, a corrupção também é um obstáculo para a prestação mais qualitativa dos serviços e políticas públicas. Portanto, não há dúvida que para que nós possamos efetivar a verdadeira consecução do desenvolvimento humano, do Estado de Direito e de um resgate da confiança, muitas vezes perdida, da cidadania, das empresas, né, dos demais setores da sociedade junto ao poder público, é fundamental que se resgate uma relação de confiança mais civilizada, em que a ética, em que a cultura da integridade permeie essa interface entre o setor público e o setor privado. E é justamente esse um dos objetivos fundamentais da Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional, a Convenção de Palermo. Note que ela foi aprovada na Assembleia Geral da ONU no dia 15 de novembro dos anos 2000, ou seja, acabou de fazer 20 anos da sua edição. No Brasil, ela foi aprovada no Congresso Nacional em 2003 e depois promulgada, ratificada num decreto, o Decreto 5.015 de 2004, que internaliza a Convenção de Palermo no ordenamento jurídico brasileiro. E que, obviamente, há um conjunto de repercussões no nível normativo do país que se relacionam com o processo de indução, né, trazida por essa normativa internacional. A lei das organizações criminosas e um conjunto de legislações posteriores, em alguma medida, guardam relação também com essas diretrizes. A essa convenção estão vinculados 3 protocolos, destaco 2 deles, o tráfico de pessoas e o tráfico de armas, né, que também se relacionam como espécies que movimentam grandes somas de dinheiro que causam sofrimento humano, né? Entre as diretrizes trazidas pela Convenção de Palermo, internalizadas pelo Decreto 5.015 de 2004, estão medidas para intensificar a cooperação com as autoridades competentes para a aplicação da lei. E é aí que se localiza justamente esse instituto, né, que no ordenamento jurídico brasileiro, pela lei de compliance, acabou sendo nominado como acordo de leniência, ou seja, os Estados partes, né, que firmaram a convenção se comprometeram a criar medidas para encorajar as pessoas que participem ou que tenham participado de grupos criminosos organizados a fornecerem informações úteis para a investigação e a produção de provas. Obviamente, o Ministério Público Federal tem um conjunto de normativas já balizando esse processo, né, e o próprio CGU, na perspectiva também administrativa, civil, vem construindo os seus balizamentos, né, que sobrevêm a partir de portarias, né, e há, obviamente, também uma preocupação de que esta prestação de informações por aqueles que estão envolvidos numa prática delitiva associada a ilícitos de corrupção possam contribuir para privar os criminosos organizados de seus recursos ou produtos do crime. Na lógica daquela lógica da expressão em inglês follow the money, né? Que isso tem efetividade justamente na desarticulação das veias de alimentação econômica, da lavagem de dinheiro e do conjunto de delitos derivados, né, acessórios à prática da corrupção. Ou seja, cada Estado parte, além de criar esse instituto, poderia, assim como foi feito na realidade brasileira, com a redução da pena de multa, por exemplo, em até 2/3, justamente a incorporação desse instituto do acordo de leniência, com base em informações que efetivamente ajudem no desbaratamento do crime organizado transnacional, né, com a sua correlação com esse tipo, com os vários tipos de corrupção e ilicitudes nessa seara. Para terminar essa primeira fala, Rafael, eu trago também o artigo 24 da Convenção de Palermo, que nos traz ainda desafios a avançarmos no plano normativo na realidade brasileira, que é justamente a regulação não só daqueles envolvidos na prática do delito, mas daquele denunciante, né, que tenha
informações que possam levar à desarticulação do crime organizado, à localização dos produtos havidos pela prática de corrupção e, portanto, a desarticulação também econômica desse processo, né? Isso está previsto no artigo 24, em que há novamente uma indução para que medidas sejam tomadas para a proteção dos denunciantes, das testemunhas, evitando represálias ou intimidação, para que justamente essas informações possam ser fornecidas e, com isso, o Estado possa garantir o devido resguardo. Esse é um componente da Convenção de Palermo que ainda necessita de um melhor aprimoramento, uma melhor qualificação do âmbito interno na realidade brasileira. No segundo bloco, vou aprofundar um pouco a interface com a Convenção da ONU contra a Corrupção, ou Convenção de Mérita, trazendo alguns componentes, inclusive as previsões do artigo 12, artigo 26, que trazem a responsabilização objetiva e a possibilidade de cumulação de um conjunto de naturezas distintas de sanções cíveis, administrativas e até criminais, levando a uma efetivação mais plena da realidade e da lógica trazida por esta convenção, incorporada ao ordenamento jurídico pela lei de compliance e outras normas infraconstitucionais, e aí estabelecendo, então, esse diálogo também com a previsão, não com este nome, mas com este escopo do acordo de leniência também sinalizado pela Convenção de Mérida. Por hora, agradeço e fico à disposição para o debate. Muito obrigado, doutor Eduardo. Agradeço enormemente aí a seguir o tempo, muito bom, a sua apresentação muito esclarecedora e bastante objetiva. Passo agora a palavra, nesse nosso primeiro bloco, para o nosso colega, doutor Nivaldo Dias Filho, engenheiro civil, auditor do TCU, vice-presidente da nossa associação, Audit TCU, e ex-perito criminal da Polícia Federal. Doutor Nivaldo, a palavra é sua, temos 7 minutos para essa primeira rodada, no segundo bloco, mais 7 minutos para cada um comentar. Vamos lá, Nivaldo. Bom dia a todos aqueles que nos assistem agora. Bom dia a todos os colegas, é um prazer estar com vocês aqui, com um público de debatedores tão seleto, tão especializado, que, sem dúvida, tem grande experiência a compartilhar, não só entre nós aqui, mas também para todos aqueles que nos assistem. Bem, eu acho que é consensual que o combate à corrupção é fundamental para que o Estado possa executar de maneira justa e eficiente as suas políticas públicas. Naturalmente, quando eu falo Estado, eu me refiro tanto a países, entes nacionais, quanto entes subnacionais, como, por exemplo, estados ou municípios, no caso do Brasil. E as políticas públicas, elas são os serviços públicos prestados aos cidadãos, nas áreas de saúde, por exemplo, segurança pública ou infraestrutura. Quando eu me refiro à corrupção, eu estou falando aqui do exercício ilegal do interesse privado sobre o interesse público. Muitas vezes ele é manifestado na forma de propinas, suborno, como já foi comentado, mas também eu me refiro àquele comportamento que a professora Suzy Rose Ackerman, que vai estar conosco logo mais às 17 horas hoje, define como rent seeking, ou buscador de vantagem a qualquer custo. Esse comportamento que faz com que os indivíduos aumentem as suas rendas privadas de maneira ilegal, em detrimento do interesse público. Então, naturalmente, não só agentes públicos como políticos praticam corrupção, mas também há um elo importante desses agentes com as empresas. E é preciso, obviamente, punir os indivíduos, os agentes públicos ou privados, porque isso é fundamental para o combate à corrupção, mas isso passa também pela punição de empresas corruptas, o tema que nós estamos tratando aqui. E ressalto que, naturalmente, não é só punir, mas também promover um conjunto de incentivos para que a lei seja cumprida. Me atendo de novo ao recorte que nós estamos tratando nesse painel, a punição de empresas. Eu acho que ela merece muita discussão nesse momento, porque ele é um tema de preocupação mundial e também porque o Brasil tem uma lei nova nesse sentido, como foi comentado, a Lei Anticorrupção Empresarial, que é a Lei 12.846 de 2013, portanto, bastante recente. Quando a gente fala em punir empresas, nós não temos a opção de colocar uma empresa na cadeia, certo?
Isso precisa ser feito na forma de multas ou na forma de dissuasão econômica, tecnicamente falando. Como, por exemplo, a proibição de contratar, a restrição de créditos ou incentivos públicos, a alienação do controle societário e até mesmo a dissolução. Não significa simplesmente a aplicação de multas ou mesmo a exigência da reparação do dano ou confisco. Mas o problema é que empresas corruptas muito poderosas conseguem cooptar não só os agentes públicos, mas também os meios de comunicação. E com isso eles conseguem cooptar a opinião pública, fazendo as pessoas acreditarem que punir empresas é algo que nunca pode ocorrer, pois geraria desemprego e outras consequências econômicas ao país. Na realidade, esse nem é um argumento novo, e ele é um tanto quanto falacioso, ou ao menos exagerado, mas ele acaba sendo um modelo ilícito de negócio que foi tratado, por exemplo, por Mário Henrique Simonsen na revista Veja, de 14 de outubro de 1987, disponível para quem quiser procurar na internet, né? Mas o problema é que, se levado ao extremo, esse conceito de proteger empregos ou de resguardar a vantagem econômica, as empresas que geram muitos empregos poderiam se tornar imunes às punições. E isso seria extremamente injusto com as empresas honestas. Da mesma forma, se um país resolve não punir adequadamente as suas empresas nacionais envolvidas em corrupção, isso causaria um desequilíbrio competitivo com empresas de países mais rigorosos no combate à corrupção. E é por isso que esse tema passa a ter uma preocupação não só nacional, como também internacional. A comunidade internacional tem se preocupado com isso. Não é à toa, conforme já ressaltou Eduardo Pazinato, nosso representante aqui da ONU, que os países começaram a firmar convenções, não só no âmbito da ONU, mas a Convenção de Mérida da ONU, por exemplo, ou mesmo a Convenção de Palermo, tem esse propósito de unir os países no combate dessa mazela que tão danosa é para todas as pessoas, né? O problema é, como saber se uma empresa está sendo rigorosa ou ao menos suficientemente punida? Bem, isso tem a ver com a relação entre o que a empresa roubou, ou seja, se apropriou ilicitamente, e o quanto ela vai ser obrigada a devolver, associado com as consequências econômicas das outras sanções e incentivos que ela venha a sofrer. Bem, a empresa terá sido suficientemente punida se ela perceber que o resultado de cometer corrupção foi pior do que se ela tivesse sido honesta. Isso também serve de exemplo a todos os demais que considerariam essa possibilidade, eles vão ser inibidos se perceberem que o caminho da corrupção é menos vantajoso. E é por isso que as convenções internacionais falam em confisco do produto do ilícito. E isso naturalmente pode não ocorrer, esse efeito dissuasivo pode não ocorrer, se a empresa devolver apenas uma fração irrisória daquilo que ela se apropriou ilicitamente, por exemplo. Não é algo trivial ou matemático, mas existe uma lógica econômica que não pode ser solenemente desconsiderada. E, para isso, essa abordagem, ao meu ver, ela é adequadamente tratada na análise econômica do direito, por autores como Posner, Becker, ou mesmo Kahneman, dentro da lógica da teoria da escolha racional. Eu fico por aqui em respeito ao tempo, e a gente continua esse debate no segundo bloco. Muito obrigado, doutor Nivaldo, especialmente pelo respeito ao tempo. Muito interessante sua fala inicial, sua concisão, ideias muito claras. Passo agora ao nosso painelista, o doutor Marcelo Ribeiro de Oliveira, procurador da República, secretário adjunto de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República, doutorando em Direito pela Universidade de Lisboa e mestre em Direito pela UNB. Doutor Marcelo Ribeiro, também integrante da Força Tarefa Lava Jato, né? Eu agradeço a sua participação e passo a palavra para suas considerações iniciais, lembrando que na sequência teremos mais 7 minutos para cada painelista complementar. Muito obrigado, doutor Marcelo. Fique à vontade.
Rafael, obrigado. Bom dia a todos que estão nos assistindo e aos colegas, vamos dizer assim, da nossa mesa virtual. É uma felicidade ver alguns colegas, né, de atuação em paralelo aí. Faço expressa menção ao Dr. Rafael, ao Chris, a Nivaldo, eu acho que a gente já teve a oportunidade de uma call, mas a gente já teve a oportunidade também de ter algumas iniciativas conjuntas. É uma felicidade, eu agradeço, sinto muito honrado pelo convite, sobretudo por ter tido a sorte de, na Semana do Combate à Corrupção, especificamente no dia 9, né, fazer parte do painel. Dentro da temática, eu entendi que a primeira parte ela uma observação, um disclaimerzinho necessário, né, as opiniões elas refletem o pessoal, até que pode ser refletido na minha atuação profissional, mas elas refletem a minha posição até acadêmica e não necessariamente repercutem o posicionamento institucional, o posicionamento da MPF. Nessa parte, eu já ia, vamos dizer assim, apesar de introdutório, eu já ia um pouquinho para dentro da questão das boas práticas, dos estándares de responsabilidade corporativa. Né? Assim como o Chris mencionou em relação à realização de trabalhos e de investigações, nós temos alguma experiência multijurisdicional, que é o nosso foco aqui, e especificamente no que diz respeito a práticas de corrupção, diversamente do que a gente vê em outras áreas, como tráfico, por exemplo, a gente não tem trabalho de investigação conjunta. Né? Nos casos de corrupção, a atuação ela é muito segmentada. Ou elas ocorrem de modo paralelo, investigações que a gente pode chamar de investigações de espelho, ou de modo sucessivo, né, com a coleta de elementos produzidos em um país, posteriormente indo para outro. Isso quando a gente está pensando numa ação de investigação e possível punição, indo a julgamento, eventualmente. E aí existe também um outro trabalho que não é minimamente desprezível, muito pelo contrário, talvez tenha até que ser estimulado, que é a resolução não levada a julgamento, non-trial resolution, né, que é a possibilidade de se firmarem acordos. E aí também a gente tem atuações em paralelo, com cada Estado de modo soberano a produzir o seu resultado interno, ainda que tenha que ser destacado, enfatizado, a existência de um trabalho de coordenação, um trabalho de integração, para que cada um bem exerça a sua atribuição, o seu espaço interno, mas sem também causar embaraços, vamos dizer assim, para a contraparte, para o ente pessoa jurídica ou pessoa natural que venha a ser responsabilizado. Né, e isso aí eu me refiro especificamente porque, e talvez seja um dos possíveis debates, que é a questão, por exemplo, que se traz em relação ao bis in idem internacional. Né, ou mesmo nas nossas esferas internas, no caso do Brasil, que existem mais de um ente passível de responsabilização, do chamado piling on, ou da sobreposição de sanções. Né? Então, assim, já antecipo uma posição, eu não acredito no cabimento da invocação do bis in idem internacional, assim, a meu sentir, ele não existe, porque, primeiro, se são dois entes que estão punindo, a base normativa é diferente, então não é exatamente pelo mesmo fato. Né? Isso seria uma questão polêmica, controvertida. Também não acredito que o artigo 4º da Convenção da OCDE proíba o eventual bis in idem, que na verdade eu nem trato como bis in idem, uma vez que ele fala da necessidade de os Estados coordenarem as suas jurisdições, e não que um simplesmente decline em favor do outro. Né? Então, assim, uma atuação concertada me parece absolutamente importante. E nisso aí, quando eu falo de atuação concertada, eu também queria destacar que, por vezes, sobretudo a imprensa, dá uma distorcida no que os órgãos de Estado, tanto no âmbito interno quanto no âmbito das relações internacionais, fazem. Né? Quando se mantém contatos, quando se conversa com vistas a se obter informação sobre o ordenamento internacional, sobre as condutas, sobre a cronologia, tudo isso é uma troca
não apenas saudável, como estimulada pelas convenções de interação de esforços, né, entre os países. Né? Isso é uma coisa. Um outro cenário é o cenário de produção de provas e de disseminação de provas, daquilo que realmente vai ser encartado para uma possível persecução, para uma possível, até mesmo possível ação civil. Isso aí já é uma outra coisa, isso tem que percorrer os canais oficiais, isso é prova. E aí é uma coisa que eu bato muito, na necessidade conceitual de se diferenciar o que é prova, informação, prova, conhecimento, né? Eu não preciso fazer um pedido de cooperação jurídica para obter uma cópia do IAS Code, por exemplo, para entender como funciona a legislação americana. Primeiro que eu posso consultar a internet, mas se houver alguma dúvida de interpretação, eu posso consultar, né, as nossas contrapartes e saber como que se interpreta de determinada forma. E essa troca de informação, eu caminho para encerrar essa fala introdutória, ela permite que a gente evolua ainda no nosso marco normativo interno. Né? Foi muito falado, né, da 12846, né, que também para uma forma para tradução simultânea que está sendo feita, também chamada de Clean Companies Act, né? Ela para a gente, ela é muito recente, de 2014, e a gente tem que ter um pouquinho menos a gente pode ser um pouco complacente com a gente, ela só tem 6 anos. Né? O FCPA tem mais de 40 anos e levou muito tempo para se consolidar. Então, assim, o fato de estarmos engateando e já termos feito muito é algo digno de nota e digno de percepção de que temos de melhorar. E nessa questão pontual para a detecção dos melhores estándares de responsabilidade corporativa, eu destaco, por exemplo, na fixação do acordo, os Estados Unidos possuem as US Sentences Guidelines. Nós ainda estamos engateando em como ter parâmetros para fixar uma boa sanção. Né? Eu vejo, do lado do Ministério Público Federal, algumas orientações ainda procedimentais, mas eu espero, né, fortemente que, no futuro, os guias norte-americanos não têm que ter em mente as nossas peculiaridades, nossa ordem interna, mas que aquelas guias realmente funcionem mais ou menos como um norte, como um ponto de apoio para que a gente consiga também gerar o que se interessa, uma punição dissuasória, uma punição efetiva, né, uma mudança de conduta corporativa, e também que não se puna de modo excessivo, né? Quando a gente tem que conseguir tanto o lado dissuasório quanto o lado da proporcionalidade. Eu acho que para a introdução já foi um tanto demais, eu ainda queria falar sobre provas, mas aí a gente consegue, ao longo dos debates, aprofundar um pouco aí em relação a isso. Rafael, obrigado, e eu fico à disposição. Doutor Marcelo, muito obrigado também pelo respeito ao tempo, né? Estamos bem no horário certinho, e certamente teremos agora a segunda rodada de complementações, né? e de discussões. Vou seguir a mesma sequência, né? First, Mr. Christopher Sestaro. Permita-me, Dr. Christopher, aproveitar para essa segundo bloco de falas, aproveitar para perguntar ao senhor, né, se seria possível esclarecer quem são os responsáveis por fazer cumprir o FCPA nos Estados Unidos, esclarecer para o nosso público, né, who enforce FCPA in USA? Please. A palavra está com o senhor. Thank you. So the short answer... Para responder brevemente, a FCPA é aplicada criminalmente pela unidade do Departamento de Justiça, chamada Unidade FCPA, pela Comissão de Valores Mobiliários também faz aplicabilidade da FCPA, como eu falei, aquelas empresas que têm ações na Bolsa de Valores americana também, portanto, estão incluídas. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre como isso funciona. A FCPA nos Estados Unidos é uma lei federal, só pode ser aplicada por procuradores federais americanos.
Uma lei federal penal americana é aplicada por procuradores em todos os distritos do país inteiro. Cada um desses escritórios tem todo tipo de crime listado juntamente. Por exemplo, são responsáveis em todos os crimes federais no país, são vários os tipos penais, mas além desses todos, o Departamento de Justiça, lá em Washington, na capital, tem alguns procuradores que também se enfocam só em alguns tipos penais. A unidade da FCPA é uma dessas unidades que os procuradores aplicam a legislação especificamente relacionada à FCPA. São mais de 30 procuradores dedicados nessa unidade FCPA, cujo foco exclusivo é investigações e processos relativos à FCPA. E dentro da política do Departamento de Justiça, nós somos os únicos em todo o país que podem, de fato, aplicar lei contra a corrupção. Então, em todos os distritos, em todo o país, se alguém quiser investigar ou iniciar um inquérito, eles precisam falar conosco, nossa unidade registrada da FCPA, e começarmos, então, em conjunto conosco. Bom, e isso tem um benefício, que é o seguinte: todos os casos são centralizados numa única unidade. Assim, nós nos tornamos especialistas nessa lei, na aplicação, na prática do direito concernente a essa legislação. Esses crimes, por sua própria natureza, são crimes internacionais e têm somente um ponto de contato central, e isso traz uma grande vantagem, um benefício. Agora, do lado civil, como eu mencionei, a CVM americana, a Comissão de Valores Mobiliários, tem autoridades sobre empresas que têm, por exemplo, ações na Bolsa de Valores, que precisam entregar seus relatórios à CVM, que, então, portanto, aplica essa lei contra as pessoas e as pessoas jurídicas também. Então, dentro do Departamento de Justiça, nós temos uma unidade dedicada especificamente para isso. Ou seja, são, assim, os dois principais aplicadores da FCPA. Mr. Christopher, thank you very much. Muito obrigado. Com a mesma ordem, né? Agora o doutor Eduardo Pazinato, que vai complementar mais 7 minutos para complementar suas colocações. Fica à vontade, doutor Eduardo, compartilhando a tela agora. Perfeito. Estou conseguindo ver bem. Perfeito, Rafael. Dando seguimento, então, e cumprimentando os colegas pelas brilhantes apresentações, realmente é uma oportunidade também importante de aprendizado aos participantes deste encontro, estabelecerem essa troca de perspectivas, de pontos de vista dos diferentes locais, né, profissionais, portanto, locais de fala de cada um de nós. Dando seguimento à proposição do primeiro bloco, nós temos, então, através do sistema ONU, pelo NODC, a Convenção da ONU contra a Corrupção, um CAC, né, na sigla inglesa, ou Convenção de Mérida. Ela foi aprovada na Assembleia Geral da ONU em 2003, no Congresso Nacional em 2005, e, como disse o Rafael na sua fala introdutória, foi promulgado o Decreto 5687 em 2006, internalizando a Convenção de Mérida no ordenamento jurídico pátrio, né, no ordenamento jurídico brasileiro. Hoje, dados de fevereiro deste ano, 187 países são firmatários, né, ratificaram a Convenção de Mérida, a Convenção da ONU contra a Corrupção. A UNCAC, né, ou Convenção de Mérida, tem como objetivo preconizar algumas diretrizes e estabelece no cenário global como um instrumento de enfrentamento à corrupção de caráter vinculante a todos os países signatários, né? Ela busca justamente minimizar oportunidades de prática de corrupção, estimular uma cultura de integridade, potencializar a transparência e o controle social, reforçar os mecanismos de controle e responsabilização e, ao mesmo tempo, estimular ações coletivas de tríplice hélice, né, entre o setor público, privado e sociedade civil, por que não quádruplice hélice, em homenagem às nossas trajetórias também acadêmicas e o esforço que fazemos de refletir a nossa prática profissional cotidiana, também no envolvimento da academia ou dos institutos de pesquisa, instituições acadêmicas. Ela está organizada em 5 capítulos, o primeiro é disposições gerais, então foco aqui nos 4 outros, um deles relacionados a medidas preventivas,
o capítulo 2º, o 3º, criminalização e aplicação da lei, o 4º, recuperação de ativos, temas que em alguma medida já foram tratados pelo doutor Nivaldo e doutor Marcelo, e cooperação internacional, justamente como enfatizava ao final de sua fala o colega Christopher, sobre a natureza deste tipo de ilícito, desse tipo de delito envolvendo a dimensão ou as várias formas de corrupção que são, inclusive, reguladas por esta convenção. Como disse o Marcelo e o próprio Nivaldo, há um conjunto de proposições, diretrizes recomendadas pela convenção no sentido de estabelecer mecanismos de incentivo e também de punição, tá? Como multas, sanções, suspensão de contratos, perda de oportunidades de negócio, e também trabalhando justamente a prevenção de danos reputacionais ou de imagem. Portanto, a integridade é boa para os países e é boa para os negócios, né? Quanto mais não seja uma obrigação ética, né, estarmos em linha com as melhores práticas, buscarmos fazer o certo da maneira correta, é também, do ponto de vista pragmático, um incentivo importante estar em linha, estar em compliance com as melhores práticas internacionais e nacionais. No artigo 12, a Convenção prevê justamente como diretrizes para o setor privado a necessidade de melhoria dos padrões de prestação de contas e auditoria, o desenvolvimento pelos países de sanções cíveis, administrativas ou penais, justamente nesse binômio trazido pelo Marcelo, sanções que tenham natureza dissuasiva, mas que observem a proporcionalidade, justamente para estimular o caráter necessariamente concorrencial que é perdido pela prática corruptiva, assim como a apropriação do público pelo privado, como bem disse o Nivaldo, que é a característica central, né, o núcleo axiológico do ilícito de corrupção, mas fazendo isso de maneira proporcional, né, dissuadindo e, ao mesmo tempo, se possível, garantindo o funcionamento dos negócios em linha com essas melhores práticas. Já o artigo 26 introduz a importância da responsabilização das pessoas jurídicas, e é justamente esse instituto que foi incorporado pela lei de compliance, ou lei anticorrupção, ou lei de integridade empresarial, no caso brasileiro, ao se estabelecer a responsabilidade objetiva. Ou seja, além da responsabilidade física, né, ou responsabilidade individual das pessoas que praticarem ou cometerem delitos dessa natureza, e, obviamente, a reparação do dano, há a previsão da responsabilização objetiva das pessoas jurídicas, independentemente de dolo ou culpa, a identificação entre um agente vinculado à empresa que praticou quaisquer que sejam as diferentes formas de ilícitos de corrupção, né, tráfico de influência, suborno e quaisquer outras, né, modalidades corruptivas, há a previsão da responsabilidade objetiva, independentemente da culpa, sem prejuízo da manutenção da responsabilidade das pessoas físicas, que, óbvio, que em natureza criminal terá que ser comprovada o dolo ou a culpa. Tá? E há um conjunto de outros artigos regrados pela Convenção de Mérida, ou UNCAC, ou Convenção da ONU contra a Corrupção, que justamente focalizam essa relação entre o setor público e o setor privado. Eu destaco alguns, inclusive, no sentido de indicar algumas lacunas ainda do ponto de vista normativo existentes no nosso ordenamento jurídico. A criminalização dos delitos de corrupção, ou seja, a criminalização do enriquecimento ilícito, a proteção do denunciante, o whistleblower, que é uma necessidade que nós ainda temos, a cooperação entre autoridades nacionais e o setor privado, e aí uma janela também importante para a necessidade de regulamentação do lobby, entre várias outras. E no que se refere especificamente ao acordo de leniência, repito, não com este significante, com este nome dado à coisa, mas com este significado, aqui o artigo 37 da Convenção, expresso também no decreto 5687 de 2006, trata justamente da previsão de que os estados adotem medidas para restabelecer as pessoas, para indicar, né, mecanismos de participação de guarida às informações que sejam úteis, fornecidas para fins investigatórios e probatórios, às autoridades competentes pelo setor privado, ou seja, abrindo mecanismos de responsabilização que se deem através da cooperação entre o setor privado, inclusive o setor empresarial, com as autoridades competentes naquele instituto que se convencionou chamar de acordo de leniência
na nossa realidade brasileira, também influenciado, obviamente, pela legislação norte-americana, inglesa e um conjunto de outras em nível internacional. Ou seja, o Estado parte deve considerar a possibilidade de prever, inclusive, a mitigação da pena de toda pessoa acusada que preste cooperação substancial à investigação ou ao indiciamento. Tá? Então, esses são outros mecanismos também previstos pela Convenção de Mérida, já acolhidos pelo ordenamento jurídico, que vão no sentido de construir novos padrões de responsabilização, inclusive objetiva, não só subjetiva, para as pessoas jurídicas, no afã de garantir o desbaratamento do crime organizado, né, inclusive do crime organizado transnacional, que é característica fundante de muitas dessas práticas delitivas no âmbito das práticas corruptivas, a partir dessas diretrizes internacionais acolhidas já no ordenamento jurídico brasileiro, com lacunas sobre as quais falaremos um pouco mais no encerramento deste painel. Muito obrigado. Doutor Eduardo, muito obrigado aí. Dando sequência, nesse segundo bloco, agora teremos o doutor Nivaldo para complementar suas colocações, mais 7 minutos, e na sequência teremos o doutor Marcelo Ribeiro. E ao final do terceiro bloco serão feitas as perguntas, tem várias perguntas aqui no chat, inclusive manifestações de apoio aí, a primeira fala de todos os palestrantes. Nivaldo, pode dar sequência, por favor. Aproveitando que meus colegas falaram nas suas introduções, eu gostaria de abordar um aspecto bastante interessante que foi citado. O Christopher, representante do DOJ, na sua explanação, nos revelou que a quantidade de pessoas que estão efetivamente envolvidas na aplicação do FCPA. E o que de pronto a gente percebe é uma grande diferença entre a realidade brasileira. Na medida em que a aplicação dessas sanções previstas no FCPA a empresas nos Estados Unidos está restrita a uma quantidade reduzida de órgãos e, consequentemente, uma quantidade reduzida de agentes públicos legitimados para aplicar, isso difere enormemente da realidade brasileira. A lei chamada Lei Anticorrupção Empresarial, a Lei 12.846 brasileira, legitima que mais de 11 mil órgãos no Brasil todo possam aplicar essa lei. E quando eu falo isso, eu me refiro aos controles internos de todos os entes nacionais e subnacionais. Isso significa que cada município tem 2 controles internos aptos a aplicar multas que podem chegar a 20% do faturamento da empresa. O controle interno da prefeitura e o controle interno da Câmara de Vereadores. Naturalmente, isso se repete nos estados, que tem adicionalmente controles internos no judiciário, e também na esfera federal, de modo que ultrapassem muito 11 mil órgãos legitimados a fazer o enforcement, a aplicação dessa lei. Se eu fosse desdobrar isso em quantidade de agentes públicos aptos a aplicar essa lei, eu nem saberia estimar essa conta. O fato é que isso gera uma insegurança jurídica potencial muito grande. Eu não sou pago para ser advogado de empresa, não é essa a minha função, aliás, esse é o motivo pelo qual eu sou, por profissão, obrigado a me ater a outras abordagens, mas não parece justo ou fere o mínimo senso de justiça imaginar que as empresas do país, e mesmo aquelas outras que façam negócios aqui, possam estar sujeitas a tanta dispersão de agentes aptos a aplicar essa lei. Isso se deu porque o legislador, dentro do processo legislativo, dos lobbies e das influências, até mesmo legítimas, que ocorrem na formação da lei, se optou por incluir o controle interno
nessa prerrogativa de aplicar a lei. Se na esfera federal grande parte do que ocorre no Poder Executivo Federal é aplicado pela CGU, ainda assim existem os controles internos do Judiciário e mesmo do Legislativo que estão aptos a fazer isso. E eu acho que isso insere não só uma ineficiência que pode ferir de morte os princípios que o Brasil pactuou nessas convenções internacionais, como também pode ser fonte de corrupção. Eu não estou vaticinando nem nada ao imaginar que num período muito curto a gente vai começar a ter escândalos de acordos de leniência que foram firmados de uma maneira corrompida. Nós vamos ter atos de corrupção envolvidos com a pactuação de acordos de leniência. Ou, ao menos, nós teremos atos de corrupção envolvidos com o fato de se deixar de aplicar a lei. Como a segurança jurídica alegada e óbvia tem sido construída de modo a considerar bis in idem, puxando aí a fala do colega Marcelo, ou seja, uma dupla apenação, uma dupla responsabilização, como a gente costuma usar, pelo mesmo ilícito previsto no mesmo ordenamento jurídico, existem condicionantes, mas, ainda que essa aplicação não atenda à lógica, nós estamos caminhando para formar um entendimento jurisprudencial de que seria bis in idem se alguém for punido pelos mesmos atos que ele já pactuou num acordo de leniência. Isso tem afetado diretamente a esfera do controle externo, que é a área que eu atuo, mas também já tem afetado a área criminal e até mesmo a área civil. Seria possível, teoricamente, se essa jurisprudência que está sendo construída para supostamente dar segurança jurídica aos tais acordos de Estado, que um ente tão pequeno quanto uma prefeitura de 1.000 habitantes lá no interior do país firme um acordo por algum ato com uma empresa, por atos que tenham repercutido lá no seu município, e na extrapolação desse entendimento de non bis in idem, os outros entes, os outros órgãos muito mais estruturados, indiscutivelmente, para o combate à corrupção, ficassem impedidos de aplicar outras sanções, já que a empresa, teoricamente, já transacionou isso. Eu estou citando um exemplo extremo, que alguns diriam absurdo, mas nós estamos caminhando nesse sentido. E, portanto, ainda dá tempo de tomar medidas para que a gente não chegue nesse extremo. Isso se torna especialmente importante, não só pela potencial perda de objetivo em relação ao que foi pactuado na lei, mas porque isso nos colocaria, ou estaria potencialmente no rumo de nos colocar numa situação de descumprir todas essas convenções internacionais que o Eduardo Pazinato nos apresentou aqui. Portanto, discutir melhores formas, ou as formas mais adequadas de punir as empresas, tanto quanto deixar de punir ou apresentar as tais sanções premiais, que envolvem aí os modelos de compliance hoje exigidos, me parece algo que deve envolver uma discussão não só entre os que aplicam a lei, mas também envolvendo a academia e, quem sabe, até de uma revisão do processo legislativo, passando a conceder a capacidade de aplicação da nossa lei anticorrupção empresarial para o Ministério Público, que detém as ferramentas já consagradas do combate à corrupção, por exemplo, previstas não só no Código Penal, como também na Lei de Improbidade Administrativa. Me parece que essa seria uma medida corajosa e urgente para que possamos dar efetividade àquilo que foi pactuado entre as nações. Nivaldo, mais uma vez, obrigado aí pela explanação. Caminhando agora para o final do nosso segundo bloco, passo a palavra para o doutor Marcelo Ribeiro para complementar e, eventualmente, para comentar a fala dos colegas de painéis.
e ao final da fala do Dr. Marcelo, a gente ingressa no terceiro bloco, que seriam as perguntas, né? Então, doutor Marcelo, fica à vontade, mais 7 minutos para a gente fechar esse segundo bloco nosso. Ótimo, Rafael, obrigado. Só pegando a sequência da fala do Nivaldo aí, eu acho que é importante explicar para o Chris que não está errada a tradução, não, tá? São 11 mil agências, são 11 mil entes que podem fazer a investigação. É assustador. Se formos colocar os indivíduos, talvez, eu não duvido que possamos chegar a centenas de milhares, se brincar milhões, responsáveis pela aplicação do que seria o equivalente ao FCPA, o que é um absurdo. E se a gente pensa que o nosso modelo federativo não é tão compartimentado como se vê nos Estados Unidos, assim, a gente tem uma dependência tão grande da área federal, muito embora os estados tenham mecanismos eficientíssimos para cuidar das suas realidades, né, isso é um aspecto importante a ser ressaltado, você observa ainda mais, vamos dizer, uma certa descoordenação, uma certa... o risco grande, como foi mencionado, de você ter overlappings, de ter punições, vários entes trabalhando sobre a mesma prova, sobre o mesmo fato. Né? Ainda que a gente não vá para o campo da punição, porque a gente lembra que, sobretudo em grandes condutas, grandes infrações, não precisa ter muito dó do ente privado, porque ele sempre vai estar muito bem representado, muito bem assistido. Mas tem a questão do retrabalho, tem a questão do esforço eventualmente perdido, né, com atuações em superposição. A título de arremate do que eu expus no primeiro bloco, eu queria, assim, meio que tentar traçar um resumo muito focado no que diz respeito ao objeto do painel, né, aos padrões internacionais de responsabilidade empresarial. Eu acredito que a gente possa dividir os padrões no âmbito de atividades de resolução não conflitiva e atividades, vamos dizer assim, persecutórias, atividades investigativas. Né? Esse segundo bloco, eu acho que o padrão ouro, o desejável, o que se espera, e que vem, infelizmente, sendo bastante adotado, é o uso dos mecanismos de cooperação jurídica internacional. Né? Aí, claro, com os canais formais para a troca, para o envio, melhor dizendo, envio e recepção de provas, né? Mas, em paralelo, com o uso das redes de cooperação, né, que são foros, e aí eu posso destacar no Ministério Público AIAMP, por exemplo, apenas para ficar em um. Né? Se a gente pensa nos canais relacionados à lavagem de ativos, né, nós temos o grupo de EGMA, por exemplo, que é vamos dizer assim, um foro altamente qualificado que permite essa interação entre os países. Então, assim, eu acho que o mote para a persecução de crimes ou ilícitos administrativos transnacionais, a gente tem que fortalecer a cooperação internacional, tanto na troca de provas quanto nesses mecanismos de trocas institucionais, para não chamar informal, que pode dar uma conotação eventualmente inapropriada. E no que toca a resolução não conflitiva, enfatizar essa importância do trabalho de coordenação, né, essa discussão, esse debate, para que cada país tenha em mente, vamos dizer assim, as suas premissas de responsabilização do direito interno, e que leve em conta, vamos dizer assim, uma punição não excessiva com relação à contraparte. Concluindo o binômio, que até o Eduardo bem pontuou, né, o binômio proporcionalidade e dissuasão. Né? Não apenas na questão de uma pena suficiente, mas uma pena expressiva, para que também não se estimule a reiteração da prática, mas também com o caminho da mudança de cultura corporativa. E aí eu destaco a introdução dos mecanismos de compliance, sobretudo naquelas que não têm ou que a têm de modo ineficiente, e também uma cultura que no Brasil ainda é muito incipiente, que é a cultura do self-report, né? Que a empresa, se deparando com o ilícito cometido na sua estrutura, que ela venha e traga isso a conhecimento, sabendo que isso não implicará uma punição imediata, ou se implicar uma punição, que essa sua conduta voluntária será prestigiada no sentido de mitigar aquela pena que seria obtida por meio de uma investigação tradicional.
Acredito que isso seja um aspecto muito importante a ser enfatizado, né? O estímulo que deve ser dado a essa conduta de aparecer perante a autoridade responsável, né? Muito embora com esse mosaico de agências no Brasil isso possa ser um pouco mais complexo, né? E, por fim, dentro da questão de mudança de cultura, algo que eu vejo no Brasil também incipiente, muito atrelado ao self-disclosure, seria a questão da realização das investigações internas, né? O Brasil ainda não tem uma cultura de aproveitar as investigações corporativas internas, e isso está começando, isso vem se mostrando bastante eficiente, e também tem que ser sopesado de modo favorável à companhia que assim faça, de modo, vamos dizer assim, transparente, de modo, enfim, não investigando para não chegar, mas, enfim, investigando realmente com profundidade para chegar a um possível ilícito, né? Sendo sempre esse trabalho, vamos dizer assim, uma medida por ela produzida no intuito de melhorar a atividade do Estado, e não o Estado simplesmente terceirizar a sua atividade de investigação, questão que já foi polêmica, já houve decisões, tem um caso Deutsche Bank, que se discutiu se seria uma terceirização, e que não é o caso, não era o caso lá no precedente, e não é o que a gente está estimulando. O que a gente estimula é que se façam investigações e auxilie o Estado a compreender se há pessoas físicas envolvidas, qual a extensão da participação e qual a extensão do benefício a ser dado em razão dessa contribuição voluntária que foi dada. Eu acho que é isso para o segundo bloco. Vamos para as perguntas e estou às ordens aí. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo. Vamos, então, inaugurar o nosso terceiro bloco de perguntas. Nós temos, então, nesse terceiro e último bloco, 20 minutos iniciais, né, que serão destinados à breve resposta das perguntas que nós temos no nosso chat, e também, ao final, mais 10 minutos para as considerações finais. Eu tenho um conjunto de perguntas aqui que eu vou começar a fazer pelo Dr. Christopher, pela ordem, né? Primeira pergunta, Dr. Christopher, o auditor Igor Oliveira pergunta: o que tem sido feito nos Estados Unidos em relação às medidas de prevenção da corrupção, conforme consta em diversos trechos da Convenção de Mérida? A próxima pergunta é da Luciene. Qual é o impacto, né, seguindo a fala do colega Anivaldo, qual é o impacto dos acordos de leniência em um modelo em que o ente central, que é a União, mais 26 estados brasileiros e mais 5.570 municípios autônomos podem celebrar esses acordos administrativos? Qual o impacto na sua visão? E um comentário do colega Gabriel Leger, né? O modelo dos Estados Unidos de federalizar deveria ser aplicado também ao Brasil. Então, começaria pelo Mr. Christopher, sobre essas perguntas, rápidas respostas. Na sequência, tem as perguntas aos demais painelistas. I'm sorry, and the question for me specifically was what? I'm sorry. Você pode fazer de novo a pergunta específica? O que os Estados Unidos têm feito em relação à prevenção da corrupção, conforme a Convenção de Mérida? So, we seek to, at the Department of Justice, No Departamento de Justiça, na prevenção de corrupção em termos gerais, nós fazemos isso por meio dos nossos casos, ou seja, processamos indivíduos e empresas pela violação por práticas de corrupção, e isso é importante para ser bem-sucedido, que tanto os indivíduos envolvidos na corrupção sejam responsabilizados pela sua conduta, mas também as empresas responsáveis pelas suas condutas. Isso é chave, porque fornece a dissuasão, analisando esses indivíduos, e para que esses indivíduos não se engajem em corrupção novamente. Mas também porque fornece esse efeito multiplicador de dissuasão. As empresas vendo as penalidades associadas em bilhões de dólares, então é um efeito dissuasório, se é que
ou seja, querem de novo continuar nessa conduta, ou seja, as pessoas vão para a cadeia se elas praticam a corrupção. Se eles são apresentados como uma situação em que eles vão agir de forma corrupta. Então, é uma medida também dissuasória. Então, acredito que por meio desse cumprimento e por meio também das nossas medidas, você pode dissuadir a corrupção. E outro aspecto também, em cada uma das nossas resoluções, nós também pedimos que as empresas melhorem. Então, sempre que temos uma resolução com uma empresa, a empresa precisa melhorar o seu cumprimento também, eles precisam remediar alguma conduta errônea, determinar o que ocorreu na sua empresa que permitiu que essa corrupção ocorresse, ou seja, que ambiente foi promovido que permitia essa corrupção. Então, para atender os requisitos do nosso acordo, eles precisam atender requisitos muito claros que estão estabelecidos com relação às nossas expectativas para os seus controles, para a conformidade. Então, a ideia é que quando uma empresa assina uma resolução conosco, eles vão se beneficiar, ou seja, com controles éticos apropriados. Então, achamos que isso é um aspecto muito importante, além da parte legal, justamente para poder dissuadir a corrupção. Nós temos outras perguntas agora. Vamos continuar com o Dr. Eduardo Pazinato. Temos uma pergunta aqui do colega Igor Oliveira. A ONU tem feito estudos comparando valores totais calculados pela rede de controle de cada país e os valores efetivamente recolhidos aos cofres públicos? Ou seja, a ONU tem feito algo que possibilitaria criar uma espécie de ranking entre os países que punem adequadamente e efetivamente, né, algo com cunho pedagógico, e os países que apenas geram alguma expectativa de punição? Teríamos alguma orientação nesse sentido para o colega Igor? Olha, Rafael, a ONU é uma organização muito grande, né, com várias agências que possuem diferentes mandatos. O mandato de enfrentamento à corrupção é, obviamente, um mandato que abarca as Nações Unidas como organização. O Escritório da ONU sobre Drogas e Crime é o guardião das convenções, sobretudo da Convenção de Palermo e Convenção de Mérida, que dialogam com esse objetivo maior, né? Ocorre que o ranqueamento de países não é uma prática utilizada pelas Nações Unidas, justamente porque se busca não incidir na autonomia e na soberania dos países, e um estabelecimento de um ranqueamento com essa natureza acabaria por estabelecer uma tensão, inclusive, junto aos países signatários dessas convenções, né? O que nós fazemos é, a partir de trabalhos de cooperação, assistência técnica, estimular a tradução... estimular a tradução dessas diretrizes das normativas internacionais para a aplicação interna dos países em regime de cooperação, em sinergia, né, com os países, diferentes atores internos a esses países. Há outros organismos, inclusive da sociedade civil organizada, como a Transparência Internacional, que, a partir de uma metodologia construída desde 95 e revisada em 2012, estabelece o índice de percepção da corrupção e, a partir disso, constroem ranqueamentos, né? No nosso caso, o que nós temos procurado incentivar, e rapidamente aqui vou apresentar um resumo, né, desta ideia, é justamente o desenvolvimento de novas métricas de mensuração da corrupção, que possam trabalhar para além da chave de leitura percepção ou representação social,
que possam introduzir, por exemplo, a realização de pesquisas de vitimização da corrupção, né? Uma metodologia que possa dimensionar a exposição efetiva, concreta, à corrupção que particulares e empresas têm ou tiveram, né? Nós desenvolvemos um manual justamente orientando a aplicação desta pesquisa. Ela tem uma metodologia ampla, há 2 sessões, uma delas focadas no setor empresarial, que, por amostra, poderia estabelecer parâmetros e padrões internacionais de comparabilidade a partir da vitimização à corrupção, da exposição efetiva à corrupção e não da percepção social de corrupção. Isso porque acaba por ocorrer um aparente paradoxo, né? Quanto mais os mecanismos de persecução, de controle, de responsabilização e inclusive de preventivos são desenvolvidos, mais a população imagina que a corrupção está disseminada, endêmica e não há o que fazer, né? Então nós estamos trabalhando esse viés para além do ranqueamento, ou seja, a despeito do ranqueamento, estimulando a realização de pesquisas de vitimização. Esse estudo foi desenvolvido inicialmente no México, hoje está sendo replicado na Nigéria, e nós temos dialogado tanto com a Rede Brasil, do UN Global Compact, que trabalha o Pacto Global, o GT Anticorrupção, com o setor privado, e também com a CGU temos mantido diálogos a respeito da possibilidade de replicação dessa nova metodologia para a realidade brasileira, o que seria uma inovação e poderia, em alguma medida, dialogar com a preocupação do Igor, muito legítima e muito necessária no sentido de continuar a construir incentivos, né, para esta mudança cultural necessária pró-integridade e pró-ética. Muito obrigado, doutor Eduardo. Temos aqui várias perguntas, as exposições e as respostas têm sido muito elogiadas. Eu vou dar sequência aqui para a gente respeitar o tempo. Uma pergunta para o Nivaldo, doutor Nivaldo. Pergunta da Luciene e da Valéria, né? A área de infraestrutura brasileira é mestre em disseminar alguns sofismas de efeito, né? Para conter as ações de controle. Conforme foi colocado na palestra do Nivaldo, ele lembrou bem de um artigo do Mário Henrique Simonsen, da década de 80, 1987. Esse artigo chama O Risco de Optar pelo Atraso. Então, nós temos atualmente o chamado apagão das canetas, que é uma espécie de medo do gestor público, uma disseminação do gestor, de um medo do gestor público em tomar decisões. E tem também um outro sofisma, né, nas palavras de quem fez a pergunta, que punir empresas gera desemprego. E aí, na complementação da colega Valéria, ela comenta, né, para gerar emprego vale tudo, né, inclusive cometer crimes, e faz até uma comparação com a questão do tráfico de drogas, né? Um exemplo. Nivaldo, se puder fazer um rápido comentário, 2 minutinhos, para a gente depois ter as perguntas para o doutor Marcelo Ribeiro. Obrigado, Nivaldo. Pois é, infelizmente nós temos mestres, ou até doutores, em promover esse tipo de falácia no nosso país, né? A própria Valéria comentou, e se explorado nessa linha, alguém poderia falar assim, não vamos punir ou capturar aquele traficante naquela comunidade, porque ele gera muitos empregos, muitas pessoas vendem drogas e fazem outros serviços ilícitos sob a coordenação dele. Se esse indivíduo for capturado e preso, ele vai deixar essas pessoas desempregadas. Não faria sentido continuar com essa linha argumentativa. Da mesma forma, é preciso ter essa mesma linha de ponderação em relação a empresas que fazem da corrupção o seu modelo de negócio. Então, esse é um primeiro aspecto. Reparem que eu não estou dizendo aqui que, em absoluto, esse parâmetro deva ser desconsiderado. Mas é muito fácil extrapolar o limite disso. Isso, como eu já tinha comentado, coloca o país em desigualdade com os demais países, mas também promove uma certa sensação de impunidade. E esses mesmos falácias que são divulgadas na mídia em relação a um fato de que punir as empresas, as empreiteiras
de obras públicas brasileiras geraria desemprego, ela é essencialmente uma falácia criada pelo pessoal que atua na área de infraestrutura aqui no Brasil, porque empresa pública que trabalha no mercado público não gera emprego. O que gera emprego é o recurso público. Se nenhuma empresa mantém uma quantidade expressiva de empregos enquanto ela não tiver na mão o contrato público que vai ser executado. Isso é muito diferente da realidade de uma empresa privada que vai construir um edifício e depois tentar vender esse edifício. Ela empreende, ela contrata pessoas com seus próprios recursos para perpetuar o seu modelo de negócio privado. Se esse edifício for um prédio público, a empresa não vai contratar pessoas, não vai contratar os trabalhadores lá da construção civil, até que ela tenha assinado esse contrato público que vai garantir com que ela possa receber esse dinheiro não só para pagar os seus funcionários, como os outros custos que ela tem e até o seu lucro legítimo. Então, essa falácia de que punir empreiteiras de obras públicas gera desemprego foi algo massivamente disseminado e muitas pessoas tendem a acreditar que isso é uma verdade absoluta ou que o efeito disso teria um impacto exageradamente econômico. Eu acho que o impacto a curto prazo poderia até haver com alguns poucos empregos que a empresa mantém, independente de ter obras ou não, mas o benefício a curto prazo é muito maior porque você passa a ter empresas contratando dentro de um ambiente de negócios mais limpo. Muito obrigado, Nivaldo. Temos agora aqui uma pergunta para o doutor Marcelo Ribeiro, a pergunta da Luciene, né? O doutor Marcelo fez um disclaimer logo no início da sua apresentação, né? E aí é importante a gente respeitar. Então, a pergunta vem no sentido, qual o seu entendimento acadêmico sobre uma proposta que tem sido estimulada pela nossa associação Audi-TCU, junto com entidades parceiras, proposta essa que indica que o acordo de leniência deve ser celebrado pelo Ministério Público e levado à homologação judicial. Qual seria a sua visão, na linha do que o senhor colocou muito bem, né, evitar o bis in idem, a eventual sobreposição de sanções, a sua experiência internacional também muito bem colocada na primeira parte dos debates. O senhor poderia dar alguma sugestão aí para responder a colega Luciene? Rafael, obrigado. Não vou fugir da pergunta, não, tá? Mas eu posso só fazer uma observação em relação ao comentário do Nivaldo. Essa questão das grandes empreiteiras e de outros setores, assim, isso é engraçado, que lembra um pouco aquela história do too big to jail, né? Assim, como se... até o livro, né, sobre isso, assim, corporações muito grandes não podem ser punidas porque inviabilizariam a economia. Assim, eu não vou discorrer sobre isso até para a gente voltar ao questionamento, mas assim, eu acho muito importante observar duas questões. Não é quem quebra, não é quem pune, é quem comete a conduta. Né? Assim, se não houvesse um ato corrupto, não teria uma resposta. E a outra questão é o aceno normativo, que a repressão, a resposta a essa conduta voluntária causada, tem que ser no mínimo dissuasória. Então, sob pena disso se perpetuar. E ainda tem um detalhe: se o Brasil ou qualquer país é omisso no dever de punir essa conduta, isso vai ser medido pelos organismos internacionais e vai gerar uma aura de suspeição sobre os negócios no Brasil. Existe, inclusive, a figura da due diligence, né? Diferenciada nos países que têm índice de corrupção exacerbado. Então, assim, não a responsabilidade não é do Estado, em razão dos possíveis danos. O too big to jail não é aceito e será cobrado uma hora. Então, assim, a gente não pode passar a medida, e isso aí realmente é um trabalho de sensibilidade, mas também a complacência com atos corruptos. Se não cobrar a conta de forma imediata, no futuro essa conta chega. Então, é inaceitável. Mas, voltando à pergunta especificamente, vou ser breve para recuperar esse intervalo. E aí eu posso falar, obrigado pela questão do espaço acadêmico, mas a gente pode falar institucionalmente e do ponto de vista até macro, como integrante do Estado, enfim. Eu acho que pode ser uma boa. Pode ser uma boa.
acho que com o nosso cenário normativo, o nosso cenário, vamos dizer, estrutural atual, não é. E aí eu me permito explicar por quê. Vou tomar, por exemplo, o caso no âmbito federal, a homologação de um acordo de leniência, ela é submetida, ela não é feita, vamos dizer assim, interna corporis, com o procurador responsável, sem nenhuma prestação de contas. Isso é submetido à nossa Câmara de Coordenação e Revisão, que é um órgão de cúpula e que é especializado especificamente em matéria de corrupção. Né? Se você hoje, no quadro vamos dizer, estrutural que nós temos, submetemos isso a um juiz cível, você tem, assim, só em Brasília, por exemplo, 25 possibilidades, em termos de vara, ou 50 juízes. Aí eu não estou falando nem só da demora de judicializar a questão para fins de homologação, que por vezes é até complicado, sobretudo em resoluções conjuntas com outros países. Mas você tem assimetria de conhecimento do tema, assimetria de boa vontade em tratar do tema. Então, assim, por que eu estou trocando em miúdos? Se nós tivéssemos um redesenho institucional da Justiça, e aí particularmente da Justiça Federal, com varas especializadas para tratamento de questões relacionadas à corrupção, pode ser uma boa. Agora, você jogar isso numa vara que tem ambiental, improbidade, mandado de segurança, fornecimento de medicamento, não é uma boa. Assim, eu acho que, assim, você tornaria algo muito especial, algo muito técnico, no meio de um oceano de temas absolutamente distintos e com pessoas não necessariamente vocacionadas para cuidar dele. Então, assim, é uma possibilidade, mas não com esse formato que nós temos. Muito obrigado, doutor Marcelo. Acho que a resposta foi extremamente enriquecedora, esclarecedora. Acho que a Luciene ficou satisfeita. Nós temos ainda alguns minutinhos. Eu vou complementar fazendo uma última pergunta aí para o doutor Christopher. A pergunta seria: como prevenir que uma empresa que firmou um acordo na esfera penal seja excessivamente punida ou excessivamente beneficiada na esfera civil e vice-versa? In English, how do you prevent a company that made a criminal settlement from being unduly punished or even excessively benefited from having a made civil settlement and vice-versa? So our approach at the Department of Justice is we have something we refer to as... Então, a nossa abordagem no Departamento de Justiça é que nós temos uma política do piling on, de evitar o piling on, que é uma política que exige o seguinte: quando vai chegando ao final do caso, nós consideramos todas as penalidades, as multas aplicadas por outras autoridades, tudo dentro da própria contravenção. O que nós fazemos? Nós coordenamos com as autoridades internas e internacionais que estão julgando o mesmo caso e tentamos coordenar as nossas resoluções sempre que possível. E nessas resoluções coordenadas, como nós chamamos, nós podemos creditar o que já foi punido anteriormente para reduzir a punição ou a multa que aquela empresa já teria que pagar numa determinada condenação que ela tenha recebido. Então, nós fazemos isso para tentar evitar uma extrapunição ou uma subpunição. Nós verificamos as penas sancionadas por outras autoridades, também o caso do interesse nacional, nós já fizemos isso com o Brasil, em alguns casos, inclusive, o caso da Odebrecht, da Braskem, da Keppel, da Technic, já fizemos tudo isso nesses casos, de acordo com a lei brasileira, para a empresa não ter que pagar outra multa além daquela que já pagava internamente no Brasil, por exemplo. Também fizemos o nosso próprio país, muitas vezes com a FCC, a nossa CVM, nós temos, sei lá, uma resolução dentro do Departamento de Justiça e a CVM americana também tem uma punição com a mesma conduta, a mesma contravenção, o mesmo crime. Aí que nós fazemos? Nós retiramos a punição excessiva. Um órgão dá a punição de multa e o outro faz, por exemplo, o confisco de bens, coisas do gênero. Nós creditamos para que uma empresa não pague duas vezes uma mesma multa, por exemplo. E vice-versa. Às vezes a CVM dá o crédito ao Departamento de Justiça para aquele condenado. É importante salientar nessa área que, às vezes, as empresas podem ou não tentar coordenar isso. É assim que funciona
quando nós estamos tentando agir de boa fé. Mas a política, muitas vezes, não acontece assim. Então, às vezes, eles estão tentando resolver uma coisa estratégica com uma autoridade e depois eles vão lá para o meu departamento e usam isso como barganha. Olha, resolvi lá com outro órgão, já está tudo certo, você não precisa me punir mais, já estou bem punido. Poderia nem nos citar, por exemplo, que tal tentando... Então, quer dizer... Quando o órgão nem vem até nós, isso é algo que nós não podemos acreditar ou compensar. Então, quer dizer, vai ficar a cargo das empresas buscarem, agindo de boa fé, tentando também coordenar suas diversas punições, suas diversas penalidades. Porque, como eu falei, são vários órgãos que podem, então, levar à condenação. Então, mais ou menos assim, resumindo, seria assim que nós agimos. Thank you very much, Dr. Christopher. Muito obrigado. Temos ainda uns minutinhos aqui, eu vou me permitir fazer uma última pergunta para o doutor Eduardo. No caso, o ressarcimento ao erário, por meio da devolução dos valores superfaturados em eventuais contratos em que o dinheiro público, que é o produto do delito, esse ressarcimento, né, notadamente na Convenção de Mérida foi exposto, artigo 26, por exemplo, a responsabilização das pessoas jurídicas, sanções monetárias eficazes, dissuasivas, para evitar a ocorrência de novos ilícitos. Também o artigo 24, que fala do encobrimento do produto do delito, o artigo 31, que fala do embargo preventivo, e o artigo 37, que fala de privar os criminosos do produto do delito. Na sua visão, seria importante, de fato, esse ressarcimento ao erário, e quando o órgão de controle já possui uma razoável estimativa desse valor mínimo desviado, um valor, digamos assim, conservador, pró-empresa, a Convenção da ONU pode-se interpretar que ela estimula usar esse valor para uma cobrança imediata desse produto do delito, objetivando evitar que o criminoso saia beneficiado? O que o senhor poderia fazer um rápido comentário só para a gente fechar esse nosso bloco antes de passar para as considerações finais? Rafael, eu entendo que sim. Eu entendo que esse é um dos objetivos fundamentais, inclusive, da estruturação de um sistema internacional que vai ter acolhida junto ao ordenamento jurídico dos países signatários. Evidentemente, é fundamental, né, a reparação do dano, e um conjunto de institutos podem ser utilizados para esta finalidade. Recentemente, nós tivemos avanço no Brasil em relação à questão do confisco de bens oriundos de organizações criminosas, inclusive do tráfico de drogas, né? Houve um redesenho junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Há alguns anos, o próprio NODC trabalhou nesse sentido, para que se chegasse a esse nível de aprimoramento normativo e institucional, inclusive com a possibilidade de reverberar na utilização de bens ou de recursos, né, advindos dessas reparações, para justamente serem novamente utilizados para a finalidade precípua, né, do trabalho do setor público, que é justamente a prestação de políticas e serviços públicos de qualidade. Então, não há dúvida que esses institutos vão justamente nessa direção, e caberá ao gestor ou os vários gestores, e me permita concluir afirmando nessa linha, obviamente nós procuramos ficar um pouco adstritos, né, aos parâmetros normativos internacionais, mas não há dúvida de que esta mudança de cultura, ela, além desses mecanismos normativos e além de mudanças de ordem institucional, precisam estar articulados com a governança, né, e o caráter de coordenação dessas, não só sanções, como políticas dirigidas a desestimular as práticas corruptivas, né? Então, a governança, a liderança e a mudança de cultura, não só organizacional do setor privado, mas também do setor público, nessa lógica relacional da prática corruptiva, são fundamentais, né? Não será apenas, né, o indicativo e as diretrizes de normativas internacionais que terão o condão de estabelecer uma mudança cultural, ainda mais em países como o Brasil e outros da América Latina e Caribe, legatários de uma longa tradição histórica, fisiológica, patrimonialista, né, em que esta porosidade, muitas vezes,
de apropriação do setor público pelo privado se dá da própria fundação, né, do Brasil, né? Então, obviamente, nós estamos falando de um fenômeno que não é novo, é um fenômeno complexo, e pela natureza sociopolítica e, eu diria, cultural deste fenômeno da corrupção, obviamente, nós devemos nos apoiar nesse tipo de instituto, observando, né, obviamente, esse binômio de proporcionalidade, dissuasão, e aquilo que os colegas Nivaldo, Marcelo e o Christopher já estabeleceram, né, com todos os desafios que temos numa dinâmica federativa trina, né, como a brasileira, e os desafios da própria governança e coordenação dessas políticas precisam estar no centro da agenda. Obrigado. Obrigado, doutor Eduardo. E chegamos ao final do nosso terceiro e último bloco. Temos aí 10 minutinhos para os nossos 4 painelistas fazerem suas considerações finais. Eu vou pedir, então, para 2 minutos para cada um, mais ou menos a gente consegue fechar só com aquela mensagem final para os nossos participantes a respeito deste tema de extrema relevância desse nosso terceiro bloco. Começando, então, pelo Dr. Christopher, mensagem final. Muito obrigado. So, I would just quickly say that, eu queria só falar rapidamente que nos Estados Unidos nós temos uma história longa já dentro da nossa lei de práticas de corrupção no exterior, de penalizar empresas e pessoas físicas por suas condutas de corrupção, na busca de fornecer uma aplicação da lei robusta. Eu acho que é crucial que os países criem suas próprias leis, como é o exemplo da FCPA, e façam sua aplicação de modo robusto, porque sem isso não vamos ter grandes produtividades, não é? Então, eu gostaria de parabenizar o Brasil pelo trabalho maravilhoso que vem fazendo nesse sentido. Nos últimos 5 anos, ou até mais, na investigação desses casos, na condenação das pessoas e das empresas, as responsabilizando por suborno, corrupção, propina, honrando. Eu estou honrado de estar participando aqui nesse painel, de ter esse diálogo. Quero agradecer a cada um daqueles que aqui estiveram tentando aí buscar maneiras de aprimorar e buscar modos de melhorar a abordagem da aplicação dessa lei no Brasil. Desejo sorte na nossa luta, na continuação de investigar e trazer à consecução esses atos criminosos. O meu escritório está pronto para assistir a todos o máximo possível e continuarmos com a nossa relação tão boa, fantástica relação de cooperação com o Brasil. Agradeço bastante, agradeço pelo convite. Muito obrigada. Muito obrigado, doutor Christopher. Passamos, então, para as palavras finais do doutor Eduardo Pazinato, para fecharmos com a mensagem final para os nossos participantes. Maravilha. Então, destacando novamente a grande honra, né, pelo escritório da ONU sobre drogas e crime no Brasil, pelo convite, pela oportunidade no Dia Internacional contra a Corrupção, estarmos compartilhando esta mesa de alto nível, tão qualificada, com profissionais que atuam no dia a dia desse complexo mistério, né, de enfrentar a corrupção, né, num país como o Brasil, com a dimensão continental do Brasil. Gostaria de deixar uma mensagem de otimismo, né, no encerramento do nosso painel. Me parece, na linha do que já foi sinalizada pelo Christopher, que nós temos um complexo normativo, um microsistema jurídico de enfrentamento à corrupção que teve grandes avanços nos últimos 6 anos, ou se quisermos considerar, desde a Lei de Improbidade, de 92, há um conjunto de normas que foram sendo criadas para dar guarida justamente ao reforço dessa cultura proética e integridade. Portanto, a legislação interna brasileira é robusta e nos dá elementos, né, em linha com a Convenção de Palermo, a Convenção de Mérida e outras convenções da própria OCDE, a Convenção Interamericana, que também foca nessa dimensão. Diria que nós temos ainda alguns desafios, não só no aspecto de punição das empresas, que é o mote do painel, mas da relação do setor privado com o setor público. E, nesse sentido, me parece importante sinalizar a necessidade de melhor regularmos, né, ou de regularmos efetivamente o lobby,
né, o lobby, obviamente, fundado na defesa legítima de interesses, como parte e fundamento do Estado de Direito, melhor regularmos, e aí me permitam anunciar que nós teremos uma cooperação com a ANEEL e com o governo britânico para 2021, buscando justamente contribuir com esses esforços em prol da regulação normativa da proteção do denunciante, do whistleblower no Brasil, e também para a qualificação desses mecanismos de atenção da gestão pública frente a crises emergenciais, como a que tivemos e que estamos enfrentando agora da pandemia, né? Então, esse me parece um outro norte importante no fortalecimento, inclusive do resguardo, né, e do estímulo a que informações sejam trazidas ao setor público nas suas diferentes instâncias, nessa complexa governança, como já referiram os colegas Nivaldo e Marcelo, brasileira, mas que nós possamos também avançar. E, claro, como eu já enfatizei, a importância de nós trabalharmos para além da percepção, que nós possamos desenvolver no Brasil uma outra métrica, uma métrica complementar de exposição efetiva à vitimização da corrupção, né? Acho que esse é um esforço que também precisa desse olhar mais macro, integrado, interinstitucional, como que aqui, na ótima mediação estabelecida pelo Rafael, nós conseguimos conduzir nesse profícuo diálogo. Muito obrigado, a gente fica à inteira disposição dos amigos, dos colegas, e esperamos nos encontrar em outras reflexões que também possamos comemorar, né, os avanços e os desafios que estamos coletivamente enfrentando para uma mudança do padrão, inclusive civilizatório, da relação entre sociedade civil, empresas, academia e o setor público. Muito obrigado, Rafael, a ti e a organização do evento por essa oportunidade e aos colegas por esse aprendizado. Foi um momento muito rico de aprendizagem para mim. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Eduardo, pelas gentis palavras. Passamos, então, ao doutor Nivaldo para as considerações finais. 2 minutinhos aí para fecharmos o painel, Nivaldo. Então, eu quero aproveitar para agradecer a todos aqui pelo excelente momento proporcionado, a você, de Belo, pela excelente mediação, Marcelo, Christopher e Eduardo, pelos conhecimentos compartilhados, foi muito engrandecedor para mim. Eu tenho certeza que também está sendo e será muito engrandecedor para todos aqueles que nos assistem e nos assistirem no futuro esse vídeo no YouTube. Eu agradeço a todos aqueles que se empenharam para organizar esse evento, especialmente a Luciene, que em tão curto período de tempo acreditou que seria possível, e mais do que isso, trabalhou duramente para que esse evento acontecesse com todas as limitações da pandemia, e estendo também esse agradecimento às entidades que nos apoiaram, a NTC, a NPR, na pessoa do Gominho e do Fábio Jorge. Claro que outras pessoas como a Thaís também trabalharam duro e muitos outros estiveram envolvidos para viabilizar esse evento, e eu gostaria de agradecer todo o esforço de todos aqueles que se empenharam para que esse evento fosse possível. Eu acho que o painel cumpriu o seu propósito em sensibilizar todos aqueles que o assistirem em relação aos desafios que nós temos que enfrentar na punição de empresas e na relação positiva ou negativa que isso pode ter em relação ao combate à corrupção. Então, muito obrigado a todos por tudo que nos proporcionaram nesse dia, nesse momento. Muito obrigado, Nivaldo, pelas palavras finais. Passamos, então, ao doutor Marcelo Ribeiro para as últimas colocações. Rafael e demais integrantes dessa mesa virtual e todos que nos assistem, eu queria agradecer essas impressões sobre um instituto, ou desdobramento de um instituto ainda muito em formação, né, no país e com muita interface ainda com o plano transnacional. Eu acredito que eu tenho mais a agradecer do que a fazer considerações adicionais, porque eu aprendi muito mais do que expus, mas eu queria deixar ainda o convite para que todos vejam também os demais painéis do evento. O evento não se encerra, né, no fim desse painel, né? Os primeiros já foram extremamente interessantes e a tarde de hoje a gente não precisa falar nada. A professora Rose Ackerman fala por si só. Mas eu acredito assim, que todos que puderem acompanhar o canal
terão, vamos dizer assim, grandes acréscimos aí na sua formação, na sua instrução, na sua percepção do fenômeno da corrupção, nas suas várias facetas. E permanecemos aí à disposição para futuros encontros, o tema é inesgotável, né? Eu falei, continuo falando, tem a questão da prova que a gente precisa examinar, tem a questão do denunciante, que o Eduardo bem pontuou. O Brasil não tem regulação de denunciante, a gente tem, enfim, pequenos acenos, mas a gente vê um cenário de desproteção, de sujeição a retaliações absolutamente inaceitável e que o Brasil ainda tem muito o que caminhar nesse sentido. Mais uma vez, muito obrigado, né? E certamente até uma próxima. É isso aí. Muito obrigado, doutor Marcelo. Então, fechando este terceiro painel do 4º CONACON, Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, e também do 2º Seminário Internacional da Audit-TCU e da ANPR, agradeço mais uma vez aos nossos panelistas, Dr. Christopher Sestaro, chefe da unidade do FCPA, da Seção de Fraude, Divisão Criminal, do Departamento de Justiça norte-americano, DOJ, Dr. Eduardo Pazinato, advogado, consultor do Escritório da ONU sobre Drogas e Crimes, o UNODC, doutorando em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao Dr. Nivaldo Dias Filho, também engenheiro civil, auditor federal de controle externo do TCU, ex-perito criminal da Polícia Federal e atual presidente, vice-presidente da Audit-TCU e futuro presidente da Audit-TCU já eleito também. Dr. Marcelo Ribeiro de Oliveira, muito obrigado pelas gentis palavras também, procurador da República, secretário adjunto de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República, doutorando em Direito pela Universidade de Lisboa e mestre pela Universidade de Brasília. Então, fui o moderador, tive a honra de ser o moderador desse debate. Meu nome é Rafael de Bello, auditor do TCU, atual secretário de Operações Especiais em Infraestrutura, que trabalha com os processos relacionados à Lava Jato. Aproveitando as palavras do Nivaldo, também faço coro a ele, de agradecimento à Luciene e ao próprio Nivaldo, né, o empenho de trazer painelistas de tão alto gabarito, neste painel e em outros também, fazendo coro ao Dr. Marcelo Ribeiro, o convite para que assistam aos demais painéis, aos anteriores que ficaram gravados e nos acompanhem online nos próximos painéis, e também as entidades, a NTC, na figura do Dr. Gominho, e também a NPR, o nosso sincero agradecimento, e aí encerro este painel, desejando uma boa tarde a todos vocês. Muito obrigado.